Boa tarde, meus amigos, boa tarde toda a comunidade do Instituto Federal. Estamos aqui começando mais um vídeo da série Vamos Juntos e hoje um vídeo bastante especial com uma talentosa amiga, a artista plástica Carolina Sanier, que generosamente nos separou um tempo na sua agenda. Ela é super corrida, ela tem um canal no YouTube, acessem, ela é super ativa no Instagram. Tá tudo colocado aí embaixo da imagem dela. Acessem, se inscrevam, cliquem, divulguem, porque a Carolina é super ativa nas redes sociais, além de ser uma talentosa artista. Cacá, se me permite chamar assim, como os amigos a chamam, boa tarde, obrigado por ter separado esse tempinho para nós. E eu que agradeço. Obrigada a você. Opa, Quero aproveitar já de cara e mandar um forte abraço aí para todos os estudantes do Instituto Federal, né? opa, obrigada. E, e parabéns pelas escolhas de estudar e aprimorar a educação e fazer algo tão maravilhoso pelo nosso país. Verdade, nós sabemos o quanto nosso país é carente nessa área de educação, não é? E dentro dessa carência, Cacá, que eu trago alguns artistas, colegas, né, como você, como o Andrew Schack, como o Roberto Ferrari, que é poeta, porque eu entendo a cultura e a educação como uma coisa única, não é? Que se complementa, a educação complementa a cultura complementa a educação. E nesse aspecto, as artes em gerais, principalmente as artes plásticas, elas são fundamentais, né? Então a ideia de trazer artistas para esse bate-papo é para que os nossos alunos, que muitas vezes não têm contato com as artes, você imagina que nós temos alunos que nunca foram a um museu, por exemplo, não é? Então a ideia é que às vezes o aluno tem dificuldade de ir até as artes, então que esse nosso bate-papo seja uma pequena dose de que as artes possam ir até o aluno, né? Então, obrigado mesmo aí de você tá com a gente hoje aí, tá bom? Obrigada, eu que agradeço, imagina, Robson. Vamos lá. Carol, fala um pouco. Cacá, desculpe. Fala um pouquinho para nós da sua carreira, como é que você chegou artista, né? Como é que você se descobriu artista. Fala um pouquinho de você, de onde você é, o que que você tem feito. Bom, eu tenho quase que certeza que eu sou de Júpiter. Brincadeira. Bom, eu Eu sou de São concordo, hein? Eu Paulo, concordo. eu sou paulistana, né? Brasileira, branquela, corintiana, deixando o futebol de lado, mas eu costumo dizer, Robson, que eu sou filha da poesia com a pintura. Meus pais são falecidos, né? Mas a minha história se dá muito através do que eu sou, né? Então, você é e você vai desenvolvendo seu caminho, e, ou você está dentro da sua vocação, ou não, né? E eu tô dentro da minha vocação, eu só tenho a agradecer às artes, porque assim, são duas coisas, né, separadas. A minha vida como se foi, né, dentro dessa poesia, pintura que eu digo, porque minha mãe com 7 anos de idade, minha mãe faleceu, eu tinha 8, com 7 anos de idade, ela me deixou um poema me ensinando a fazer poesia e dizendo quanto ia me amar. E eu convivo com esse poema, eu fiz inclusive um passe-patou dele, assim, com colado o poema com a letra dela, num desenho que eu tenho dela, de um artista que fez, foi o Nelo Pimentel, fez um desenho dela, antes dela casar com meu pai. Meu pai, antes de falecer, começou a pintar. E o primeiro quadro que ele fez, ele me deixou uma dedicatória também maravilhosa, me deu de aniversário. Então, as minhas heranças são essas, né? Co- Então, Como, assim, como da onde chamavam, como chamavam seus pais? meus pais se chamam Pérola e Rubens. Que nome lindo, Pérola. É a Perolinha, que minha avó também é Pérola. Uau. Então, a minha mãe é Perolinha. É. E então enfim, sou filha da poesia e da pintura, né? É o que eu digo. Minha herança é essa. Então, bom, eu escrevo desde os 9 anos de idade. Meu avô, pai do meu pai, o Dom Ricardo Sunher Romera, ele ganhou um título cidadão de São Paulo, foi fundador da Associação de Correios de São Paulo, também um grande jornalista que revia os textos do Mário Quintana. Eu, então, acho que tem uma veia dele, entendeu? Mas a forma de expressão minha foi muito ampla. E no final de 2017, com 33 anos de idade, eu eu sempre tive no meio da arte, né, no meio da pintura, e eu queria ter um ateliê e fazer alguma coisa. Eu pensei, putz, é verdade, vou fazer, por que não?
E aí, conversando com um artista aí, com um cara, que eu tive uma paixão, assim, mas aquelas paixões bem que não dão certo. E, e ele me incentivou, né? No começo, que foi legal, assim, ele me incentivou. E eu compulsivamente comecei a produzir. E foi uma história muito bonita, porque eu fiz um quadro despretensiosamente, assim, e esse quadro foi para uma exposição na prefeitura. Então, desde o final de 2017 até hoje, eu tenho mais de 20 exposições, assim, e a profissão que me rebuscou, assim, eu fui eu mesma, né, da forma mais pura e harmoniosa com o que eu sou. E aí, quando eu vi, eu estava expondo, minha obra estava indo para Beverly Hills, né, com 5, 6 meses de produção. Eu não tinha nem passaporte, né? Então, é quando junta a fome com a vontade de comer, né? Eu acho que é mais ou menos isso, por base, assim. Mas então parece que você começou a produzir não muito jovem, não é? Você já era adulta, não é? Não é aqueles casos de artistas que começam com 12 anos, 13 anos? É isso, não? Eu, eu escrevo desde os 9. Você é isso. Mas a E produção aí, plástica não, né? meu quadro, que teve um quadro, né? E comecei a produzir quadro e não parei mais, foi no final de 2017. Aí soltou, abriu a porteira e eu vi o mundo velho sem porteira. Fui que fui, entendeu? Mas Entendi. assim, o convívio com a ótica, né? A poesia, a poética, que também não se distingue, não se separa da produção nenhuma. Artística é arte é arte, né? Tem as suas linguagens, mas Isso. ao ponto de vista, a linguagem, né, a poética, eu convivo com ela muito cedo, desde muito cedo. Então, eu comecei a ler os modernistas com 9 anos de idade. Meu irmão Rodrigo, eu falei para ele, perguntei, eu precisava escrever uma poesia para a escola, e eu baguncei pra caramba, né? Minha mãe já era falecida e eu comecei a ficar mais bagunceira mesmo. Eu falei pra ele, ah, eu preciso escrever uma poesia. E ele, super inteligente, né? Eu falei, ele falou, sobre o quê? Eu falei, sobre poesia. Inventei assim e ele falou, você quer saber o que é poesia? Lê isso. Pegou e me deu um livro dos modernistas, né? Então comecei a ler Manuel Bandeira com 9 anos de idade. Então aí foi muito profundo, assim. Eu ganhava cadernos, escrevia, ganhava prêmios, isso caramba, assim. E parei de escrever há um tempo, né? Então, assim, a minha convivência com a expressão artística sempre foi muito séria, muito profunda, muito real. Então eu parei. E eu retomei a minha expressão artística com a pintura. Eu fui para música nesse meio tempo também, né? Me expressei musicalmente, estudei um pouco de música, tocando bateria, harmonia, um pouco mas foi com os quadros, com a pintura que acatou a profissão, né? Que foi com 33 anos. Eu conheci você como pintora, né? Eu não conhecia sua veia poética, né? Na verdade, eu conheci então sua carreira artística pelo inverso, né? Conheci na Todo fase, mundo, né? como todo mundo, é. Bom, para vocês que estão nos assistindo, eu preparei um pequeno vídeo acima da imagem ali deixa eu ver de que lado que tá isso. Acima da imagem da Cacá, tá passando, tá passando um vídeo com algumas obras Não dela, tô né? vendo. Quem quiser ver os vídeos mais, Ah, as obras em completo, acesse o site lá e dá uma olhada. O que foi, Cacá? não, é que eu falei que eu não estava vendo vídeo, mas é que Não, você não, você não vai tá, pôr. tá só aqui na montagem. Depois você vai ver É, quando estiver no ar, aí onde você tá. com Os certeza. amigos que estão nos assistindo, nós estamos gravando esse vídeo pela plataforma Zoom, né? Que é uma plataforma muito Isso. comum que as pessoas estão usando. E depois estamos fazendo essa montagem aqui. Cacá, vou te fazer uma pergunta, vou quebrar um pouco o Diga-me. roteiro que nós tínhamos combinado, porque você citou uma coisa, e eu vou fazer uma pergunta que eu fiz para o Andrew Shark Marx, que é um colega em comum, você também conhece, acho, né? Não tenho certeza se você o conhece. Conhece o Marx? Não. Ah, de nome assim, não. Ok. Mas uma pergunta que eu fiz para ele era: eu não sei se é impressão minha, mas quando a gente vê grandes artistas, sempre tem alguma história de sofrimento, né? De uma doença, uma tragédia. Alguns tiveram vidas muito difíceis pela frente. E aí eu perguntei para ele se a vida mais difícil. Eu estou citando isso porque você falou de um amor sofrido aí atrás, né? De um relacionamento, Paixão, uma paixão, paixão paixão. sempre catastrófica. Uma paixão catastrófica. Esse é um bom termo, né? Como as boas paixões, né? As boas paixões são catastróficas.
Mas então a minha pergunta essas sensações mais difíceis, essas pedras no caminho da vida da gente, elas são mais inspiradoras do que os momentos agradáveis e de conforto? O que você acha para as Eu artes? não sei, primeiro que eu não sei se o conforto é agradável. Então, eu acho que seriam 3 pontos, né? Sofrimento, é, um estado de alegria, né? E o conforto. Eu acho que são 3 pontos. Mas eu acho que os três inspiram, assim, na verdade, porque é que assim, né? O impacto do que você faz tem a ver com o que você diz, né? Então, quem não tem experiência diz o quê? Não tem o que, Repete o que o outro está dizendo, não tem o que dizer, não é? entendeu? Então, assim, mas não exatamente está ligado também ao que você passa, mas é como você passa, entendeu também? Porque veja bem, sou eu e 2 irmãos. E eu sou a que pego e vejo as coisas dessa maneira, né? E que não me desvinculo, não falo, sempre toco na ferida. Então, assim, eu acho que está mais relacionado ao que ter o que dizer, né? O que você está querendo dizer? Por quê? O que você está falando, né? Porque você tem uma voz e o que vem dela, né? Porque o artista, no caso da gente, nós falamos como artes plásticas, ele não é um intérprete, né, necessariamente, né? Sim. Porque o cantor ele pode ser um intérprete, né? Ele pode cantar a música e pode ser um belo do intérprete. E ele pode fazer reharmonizar. A música tem a questão do rearranjo. Pode reharmonizar, fazer melhor, fazer diferente. Não necessariamente melhor, mas diferente, mais complexo, de acordo com o que cada um tem estudado. Então, quando a gente pega o artista plástico, ele dentro, se for da linguagem da música, ele seria como compositor. Ele não é um intérprete, ele é um compositor, né? Se for um intérprete, são releituras. São releituras. Releituras também demonstram uma capacidade técnica tal, mas quando a gente... Mas cadê ali a composição dele, né? É claro que dentro da releitura ele está fazendo rearranjos, também isso tem um prestígio. Mas eu me vejo como uma compositora e eu acho que a gente está mais falando disso. Então, o compositor, se ele não sente, você já viu um psicopata compositor, assim, tipo, eles estão muito mais para lá eles estão muito mais delegando corporações de alto nível do que no meio da política do que na arte, né? Sim, Que a arte é basicamente sensibilidade, né? Claro sim. que dentro de uma diretriz racional também, ou construtivista, seja por forma geométrica, mas são sempre perspectivas de ver a vida. E o ver a vida está diretamente ligado ao que aquilo te esboça, né? Então é algo muito pessoal. Então eu acho que todos esses sentimentos, todas essas experiências, né? Elas são um repertório. A vida te instiga, Carol, Cacá? A vida te instiga? Ela te dá curiosidade? Qual que é a sua Muito. sensação com relação à vida? Ela é instigante? Você tem curiosidade pela vida? O que você... A vida, olha, eu tiro o chapéu para ela. Você tira o chapéu pra vida. Eu tiro o chapéu para a vida. A vida é incrível, né? Ela vem do improvável, do inesperado, do surpreendido, mesmo de um lado chocante, os acidentes, né? Que podem ser A pandemia que nós estamos vivendo, não? trágicos e podem ser também surpreendentes, né? É, a pandemia, enfim, a vida se reinventa. A vida, na verdade, o bom é você aproveitar ela, conhecê-la, buscá-la, né? Por exemplo, falando da pandemia e da vida, eu tive aqui uns momentos que eu dei uma estressada, né, na pandemia. Alguns. E eu fiquei mal, tal, ainda tenho crush, né, na história, então Opa, aquelas situações, né, tipo que às vezes fala, que estamos passando, né? Porque veja bem, eu não estou expondo, né? sim. Eu sou uma pessoa que eu exponho. Ultimamente, eu estava expondo paralelamente no Brasil e no exterior, no mesmo mês. Então, assim, interessante, né? E estimulante. E de repente,
parou. Sim. Então, eu passeio com o meu cachorro, dou uma volta no quarteirão e eu fui caçar belezas. Eu peguei ele e falei, eu vou caçar belezas. Porque não dá eu ficar olhando para, sabe, tipo, ficar ah, crescendo a energia dentro de algo que não vai crescer. Então vai explodir, vai, né? Vai para dentro ou vai para fora. Então eu criei uma válvula de escape que foi a minha porta de casa. Eu abri, saí, dei uma volta no quarteirão. No caminho de dar uma volta no quarteirão, eu fui atrás de belezas. Comecei a ver as belezas nas plantas e nos vasos, nas raízes que saem sobre o concreto, entende? Desculpa, nesse percurso de dar uma volta no quarteirão com o cachorro, eu fiz uma série de 40 fotos. E fui caçar belezas. Então é que nem caçar borboletas, entendeu? Só que você não aprisiona, Essas imagens né? vão virar obras? Já viraram, né? Podem virar uma Além da exposição foto, eu agora. digo, além das fotos. Como assim? De Podem discurso virar literário? um quadro, por exemplo, ou virar poesia? Ah, tá tudo um dentro do outro, né? Tá tudo um dentro do outro. Eu tenho esse negócio de, por exemplo, eu tenho um último outro trabalho que eu tô fazendo, que eu tenho. É que é estranho falar o último outro trabalho que eu tô fazendo, que esse eu acabei de fazer da foto, né? Então eu tô sempre com alguma outra coisa, Sempre assim. produzindo Então, alguma coisa. em alguma linguagem, entendeu? Isso é importante, né? Sempre de alguma maneira não sei, refletindo, né? Não sei dizer direito. Mas aí eu escrevo na máquina de escrever elétrica, né? Que eu comprei uma máquina de escrever elétrica no bazar da igreja. Paguei baratinho, assim. E aí eu estou fazendo os textos aqui assim, ó, dá para ver? Dá. Na máquina de escrever elétrica. Então eu vou lá tal. Aí eu estou fazendo um trabalho com papéis. Antes de eu ir para a Itália no começo desse ano, eu comecei a desenvolver um trabalho no fim do ano passado com os papéis antigos, com a representação do tempo, sabe? E eu comecei a fazer uma apreciação em torno dos papéis. Eu sou amante dos papéis, eu amo papéis, os tipos de papéis. Você vê como o papel é importante? Embalagem, né? Você vai no banheiro, enfim, do luxo ao lixo é Sim, papel. sim. Então, eu comecei a fazer uma homenagem ao papel, assim, sabe? Comecei a trabalhar com ele. Eu amo textura de papel, a coloração. Porque eu pensei, como você falou, né? Que eu cheguei com a produção artística de artes visuais com 33 anos. Aí eu falei, mas como eu vou representar? Que as pessoas falam, você tem história. Algumas pessoas, aquelas cri-cris, né? Não sei o que, não sei o que. Eu falei, como que eu vou representar? Eu usei disso uma coisa que me incomodava, que me incomodou, não me incomodava, me incomodou. Eu achei uma coisa maravilhosa. Eu falei, eu vou trazer a representação do tempo através de um papel antigo. Então eu comecei a pegar papéis antigos da minha mãe e achei a letra dela, tal. Comecei a fazer uma composição que eu estou fazendo até hoje. E aí eu juntei a escrita para te dizer como estão ligados, tudo está ligado. Eu peguei em um dos papéis que eu fiz a colagem sobre papéis, eu vi que cabia uma frase ali. E eu acho que a frase é: faça a sua própria história. Eu acho que essa é a frase. Construa a sua própria história, A Cacá sabe? Sanner Então, é uma artista que está construindo a própria história. Swinher, Sunier. Swinher, É é. difícil essas. Mas assim, só para te dizer que eu mesclo os materiais, tá tudo interligado. Então, assim, aí eu vou escrevo no trabalho da poesia, da poesia eu coloco na artes plásticas. Agora tá tudo interligado, assim, é muito bom isso. Tá certo. Cacá, nessa época de pandemia, tá tudo bem com você e sua família, não é? Ninguém teve problemas aí com o corona? Tá tudo ok com os seus mais próximos? Familiares. Tá tudo ok. Meus mais próximos não necessariamente são meus familiares, né? Ok, Mas tá tudo bem. ok. E aí você está trabalhando na sua casa? O seu estúdio é na sua casa? Você se desloca? Exato, Ah, é na sua casa exato, mesmo? Bom, exato, isso exato. facilita, né? Não, porque você vive isso, né? Não tem ser fora, assim não teria como. Não importa onde eu moro, entendeu? Vai comigo, é o que eu sou, entende? Mesmo em Milão, eu fiquei num período num apartamento pequenininho, no apartamento do Gustav Koch, o Dodge, que faleceu. Eu perdi ele, na verdade. Eu perdi ele em Milão. Então, foi um segundo pai que eu De perdi. coronavírus?
Na verdade, Foi agora? a gente achou, a gente achou que era melhor não fazer autópsia tal, a gente não, né, os amigos dele lá, porque eu tava arrasada, achamos melhor não fazer autópsia, sei lá, porque ele teve uma isquemia, eu não sei como que diz aí no Brasil, É isquemia mas mesmo. ele, Isquemia é mesmo. isquemia? Isquemia. Então, e eu o encontrei, né, eu encontrei ele, Ah, poxa. tá? Eu arrombei o apartamento dele. Então eu perdi Ó, essa pessoa, que foi um segundo pai. Isso foi em 22 de fevereiro. Então eu agora. estava lá em Milão. Eu estava em Milão. Então foi muito difícil, porque fica ainda, né, na cabeça. Então, assim, pode ter sido já a pandemia, entendeu? Porque tem Uhum. muitas pessoas que têm, porque primeiro o médico falou que primeiro ele teve a falta de ar. Então, enfim, Difícil saber, né? mas eu perdi ele, então eu não sei se foi pela pandemia ou se foi uma trágica coincidência. Bom, Kaká, vamos continuar nessa linha. Eu quero saber quais são suas fontes de inspirações. Onde bebe a Kaká Sanier? Sunher, é espanhol, né? Sonier. Até o É final do simples. bate-papo eu aprendo. Ou quem sabe até o final da pandemia, mas você é generosa, você me É. dá mais chances para aprender a falar esse nome espanhol. Suner, fala Suner. Suner. Pronto. É, Então tá bem. Vamos dar uma paradinha por aqui nesse primeiro bloco do nosso bate-papo e a gente volta em ok. seguida com a segunda parte. Você continue nos acompanhando. Vamos ver o que inspira a Kaká Suner e para onde que vão as obras dela. Até já, nós voltamos com a segunda parte.